Renato, temos aqui a pergunta de um colega nosso que nos acompanha no canal do YouTube, canal da Pisani no YouTube, em que ele está perguntando aqui sobre qual o tempo de vida útil de uma aplicação de lubrificantes para pistão. Ele tem aqui uma referência, que ele trabalhou aqui uma vida toda, como ele diz, com PLP, e que era cerca de 20 mil tiros. E o dosador entregava um pouco mais de granulado em uma peça perdida ou refugada. O que nós temos aí de referência para isso? Legal, eu acho que a pergunta é bem interessante e fala exatamente sobre lubrificação de pistão usando óleo, ao invés de usar granulado, né? O óleo para pistão, ele tem uma vantagem de, primeiro, ele não é aplicado na bucha. Ele é aplicado no pistão, aqui atrás. Porque quando você aplica na bucha, eu até entendo que é uma área de bastante... que sofre muito desgaste ali por conta até da própria erosão do alumínio, né? Quando o alumínio cai na bucha, ele tem esse trabalho de desgastar ali o metal. Ele faz uma... Exatamente, ele começa a criar aquela erosão ali na bucha, tá? E normalmente isso interfere muito na lubrificação do pistão. E na hora que você joga o alumínio, normalmente sobe aquelas labaredas, né? Exato. Com granulado. Então Exato. Aquilo faz, às vezes, labaredas de 20 centímetros, às vezes 40, eu já vi 80 centímetros de labareda. E a ideia aqui, a proposta, é utilizar um lubrificante para pistão, base óleo, normalmente sintético, aqui é um base éster, tá? Em que ele é aplicado no pistão, aqui atrás, e não na bucha. E a vantagem é, como eu mostrei no vídeo, é ele poder cobrir pelo menos a metade superior da cana, vamos pensar assim, né? Então você tem a circunferência toda do pistão, ele conseguir lubrificar a metade superior. E a metade inferior é lubrificada por capilaridade. Então o óleo consegue fazer isso. Eu tenho alguns casos de sucesso que mostram, dependendo do diâmetro do pistão e da temperatura e do material, na maioria das vezes aqui são pistões de cobre e berílio, né? Você consegue ter, em alguns casos, às vezes, aumento de 50% da vida útil. Que vai depender muito do diâmetro do pistão e da temperatura. Há casos aqui que eu vi de 8 mil tiros passar a ter 12 mil tiros de vida útil, às vezes 16 mil tiros de vida útil. Mas isso, o número que ele citou aqui de 20 mil, eu precisava saber um pouco mais qual é o diâmetro, e basicamente qual é a temperatura do pistão. Mas com certeza absoluta aumenta a vida útil, tá? E reduz o consumo. E o nosso produto, ele carrega também sólidos ou não? Não é sólido. Ele é um óleo totalmente sintético e ele tem um elevado ponto de fulgor e também tem um índice de viscosidade muito alto. Tá? Acredito eu, por não ter os sólidos, você tem ali algo mais limpo, inclusive, em termos de lubrificação, em termos de contaminação, que muitas vezes possa ocorrer por resíduo de sólidos. Normalmente acaba se usando um grafite ou tungstênio, e tem outra coisa também, né? Ele, quando ele é aplicado dessa maneira, se você dosar a quantidade certa, ele não suja, porque ele não vai gotejar, ele não vai sujar a bandeja ali da máquina, tá? E também tem uma outra coisa muito importante, ele diminui sensivelmente o índice de refúgio das peças. Porque quando você aplica o granulado na bucha do pistão, quando você injeta o alumínio, normalmente você carboniza e você acaba jogando para dentro do molde essa carbonização, esses resíduos de carbono, e que aí, às vezes você pode gerar ali pontos pretos, você pode gerar porosidade, você pode gerar aumentos de refúgio relativamente altos. Imagina. E quando você utiliza o óleo, você consegue eliminar tudo isso, melhorar bastante. Beleza? Muito bom. Valeu!